Olá pessoal, hoje trago ao canal mais um aparelho Media Center. Desta vez trago-vos esta Micool KM2 Plus Deluxe e, como o nome indica, isto tenta ser aqui um modelo premium que a Micool está a trazer ao mercado. É claro que, sendo um aparelho Deluxe, um aparelho premium, o preço já não é tão em conta como algumas boxes que existem no mercado. Estamos a falar aqui de uma box que andará à volta dos 100 euros. No entanto, nós não nos podemos esquecer que as marcas, se nos querem dar mais, se nos querem dar melhores specs, claro que os preços também têm que ser superiores. E esta box não é semelhante a outras boxes que existem no mercado. Já tem algumas coisas que a preparam para o futuro, que a preparam para quem quer exigir mais da box. Mesmo assim, é sempre mais uma alternativa que existe aqui no mercado, porque apesar das especificações, eu diria que as boxes mais standard que eu costumo falar no canal, que costumam andar à volta de 50, 60 euros, também fazem praticamente o que esta faz. Esta acaba por ser o topo da Micool e, da minha parte, é sempre bom ver esta evolução, porque eu conheço a Micool desde o início, ou seja, desde que a empresa apareceu a lançar boxes, e primeiro tínhamos boxes com Android puro, com um Android mais martelado, depois começaram a aparecer as boxes com Android TV, mas, por exemplo, com o Netflix ainda não funcionava, ou funcionava assim de uma forma alterada, até ao momento em que eles foram evoluindo e foram investindo cada vez mais na marca, e agora já temos boxes totalmente homologadas para correr as aplicações oficiais que quisermos. Dessa forma eu já vos dei aqui esta pequena introdução para vocês ficarem a conhecer. Claro que com um aparelho destes vocês podem utilizar para praticamente tudo, ou seja, desde uma consola para jogar em cloud gaming, instalando aqui algumas aplicações, instalando aqui, por exemplo, emuladores, mas o mais tradicional é vocês ligarem isto à televisão e utilizarem para aplicações de stream, e isto está totalmente direcionado para qualquer aplicação de stream mais oficial e internacional, ou seja, Netflix, HBO, Apple TV. Esse tipo de aplicações não serão um problema neste aparelho. No entanto, o que é que vocês podem esperar de um aparelho deste género? Temos 4 GB de RAM, e é esta a questão que eu falo porque é que esta box é diferente de muitas que andam no mercado. A maior parte delas só tem 2 GB de RAM. Nesta já temos 4 GB de RAM e também temos 32 GB de espaço interno. Ou seja, já é uma box preparada para vocês poderem carregar aqui coisas mais pesadas, apesar de que para a utilização normal se calhar não precisam dos 4 GB, mas se quiserem utilizar a box para algo a mais do que ser uma box de streaming, vocês podem instalar praticamente tudo o que quiserem. Além disso, também podem colocar um cartão microSD, se quiserem expandir ainda mais a memória, e tem 2 portas USB. Portanto, depois para ligarem periféricos também não será problema. Além disso, temos um processador AM Logic, que é o que eu recomendo sempre. Não é o mais potente, é um S905X4. No entanto, é mais que suficiente para ter aqui um comportamento muito fluido e para vocês poderem utilizar a box sem nenhuma complicação. Este tipo de boxes já vem com Android TV, vem com Android TV 11, e isto acaba por ser sempre uma box muito mais direcionada para vocês ligarem à televisão, configurarem tudo muito facilmente, utilizarem o comando funciona por Bluetooth, por voz, não é Air Mouse, mas vocês podem dar comandos de voz para fazer certas operações, e também podem controlar a vossa casa inteligente se tiverem o sistema da Google, ou seja, se configurarem tudo pelo Google Assistant, conseguem dar os comandos de voz também pelo comando. Em relação a esta box, o que ela tenta diferenciar também é aqui um bocado pelo design. O mais tradicional das boxes é elas serem boxes pretas ou com um design mais escuro. Esta é o oposto. Até os acessórios são todos em brancos, até o cabo HDMI é em branco, o carregador é em branco, e a própria box tem um acabamento premium, especialmente para quem dá importância a isso. É claro que para a utilização, tanto faz como é que é o acabamento, o que importa sempre é como ela se comporta internamente. Em relação às outras características principais que vocês devem ter em conta, ela suporta 4K a 60 FPS, já suporta Dolby Atmos e Dolby Vision, para utilizarem depois com Netflix, com Disney Plus, com as aplicações que são compatíveis com Atmos. Aqui a única coisa que vocês devem ter em conta é que o Android TV tem uma loja da Google diferente das que vocês conhecem nos smartphones, porque só aparecem as aplicações que são otimizadas para utilizar com o comando. Comparativamente com as boxes que costumam vir com Android puro, costumam ter mais aplicações, mas isso não impede na mesma de vocês instalarem as aplicações que quiserem. Se tiverem o APK, conseguem sempre instalar. Em relação aqui a uma utilização em Portugal, o único problema que eu notei é que as aplicações das operadoras, as mais habituais, a Nós TV, a Vodafone TV, a Mel, por exemplo, são aplicações que não aparecem na loja. Eu consigo instalá-las através do APK, porque eu também já fiz um tutorial a mostrar como é que se fazia a instalação dessas aplicações, caso não aparecesse na loja. Nesta loja não aparece, por exemplo, em relação à Vodafone, que eu sou cliente de Vodafone, aparece-me a aplicação da Vodafone TV da Roménia e de Espanha, se não estou em erro.
mas de Portugal não aparece. Mesmo assim, eu instalando o APK da Vodafone portuguesa, consigo utilizar. Mas é só aqui uma pequena nota a terem em conta, porque em relação às aplicações internacionais mais tradicionais, vocês não têm mesmo nenhum problema. O que é que vocês conseguem depois reproduzir aqui? Conseguem reproduzir em termos de ficheiros 4K a 60 FPS, quer seja H264, quer seja H265, 10 bits, AV1, ou seja, consegue mesmo suportar tudo. Esta box, para todos os efeitos, é daquelas boxes que eu considero que para quem quer instalar aplicações oficiais e quer correr tudo sem grandes problemas, pode ter certeza que vai conseguir fazer isso com a box. Aqui outros detalhes a terem em conta é que ela não suporta o Auto Frame Rate Switch, eu já falei isso em alguns vídeos, geralmente estas boxes ainda não suportam. Se calhar quando tiver a atualização para Android 12, se vier a ter, como o Android 12 já suporta isso nativamente, em princípio as boxes todas começam a ter esse suporte. Para quem não sabe o que é o Auto Frame Rate Switch, é só aquela questão quando estão a ver um filme de 24 FPS, ele passar a televisão para 24 Hz automaticamente para ficarem com uma imagem mais fluida. Geralmente quando estão a ver um filme a 30 FPS ou a 60 FPS, não notam tanto porque a televisão já está a 60. Isto é só mesmo aquela questão de vocês terem que mudar manualmente se vêem muito conteúdo a 24 FPS, mudando a televisão para 24 Hz, ficam sempre com um comportamento muito mais fluido. Se vocês não costumam notar esta diferença também, isto é mesmo só para quem está mais atento a pequenos detalhes e convém às vezes referenciar isso. Porque ela não suporta isso automaticamente, mas vocês conseguem mudar manualmente se notarem que a imagem não está tão fluida. Mas de resto é isto que podem esperar. Eu tenho gostado muito de testar boxes com Android TV e Google TV porque facilitam muito o trabalho às pessoas, ou seja, não precisam estar aqui com muitas complicações, especialmente se querem só utilizar para aplicações mais oficiais. E o que eu costumo dizer é que mesmo assim dá para instalar os APKs, se vocês quiserem instalar às vezes alguma coisa alternativa, conseguem sempre. E depois há uma box que tendo os 4 GB de RAM e os 32 GB de espaço interno, é uma box perfeita para vocês fazerem o que quiserem dela. É uma questão de depois vocês verem o que é que querem configurar na box. Ligam à televisão, ligam à energia, têm o comando, podem ligar periféricos, podem ligar aparelhos por Bluetooth, quer seja auriculares, quer seja comandos. Nunca se podem esquecer que isto acaba por ser um computador, um mini PC, mas que corre Android. Não tenho mesmo assim nenhum detalhe muito negativo a apontar. Portanto, aqui a única coisa que vocês devem ter em conta é que quando as boxes começam a puxar as características para cima, os preços também ficam mais acima do que é habitual. Estamos a falar de uma box que custa à volta de 120, 100 euros e, por exemplo, uma Nvidia Shield, a versão em tubo, custa cerca de 150 euros. Se calhar preferia dar um bocado mais, mas, por exemplo, só tinha 2 GB de RAM e 8 GB de espaço interno. E esta tem 4 GB de RAM, 32 GB de espaço interno. Portanto, tudo depende de que é que vocês dão importância. A Micool para já tem sido uma marca que já está há muito tempo no mercado e que para já não me tem desiludido nestas últimas atualizações e com estas últimas boxes. Portanto, do ponto de vista de análise é isto que vos tenho para dizer. Estou contente com a box, é uma box que recomendo sem nenhum problema. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.